Olá! Hoje apresentaremos a obra O Historiador, o Macaco e a Centaura, a História Cultural do Novo Milênio, de Serge Gruzinski. Serge Gruzinski é um historiador francês, professor do Centro Nacional de Pesquisa Científica da Escola de Estudos Avançados de Ciências Sociais em Paris. Ele é conhecido por estudar a mestiçagem cultural e o impacto da globalização na história. Suas obras, como A Colonização do Imaginário e História do Novo Mundo, são referências para aqueles que desejam compreender como as diferentes culturas se influenciam mutuamente, especialmente no período colonial. Nesta obra, Gruzinski repensa a história cultural, sugerindo que devemos reconhecer as trocas e as influências que acontecem em todo o mundo, superando o etnocentrismo e as limitações das abordagens comparativas tradicionais. Dessa forma, ele elabora o conceito de história conectada e traz uma nova abordagem então para a história cultural, que valoriza a complexidade das mestiçagens e das trocas globais. Gruzinski inicia sua obra com uma reflexão sobre o que é história cultural no contexto atual, introduzindo o afresco da Casa del Din, um museu em Puebla, México, como base para sua análise. Este afresco, que data no final do século XVI, representa dois personagens: o Ozomatli, que é um macaco do calendário azteca, e Otiroi, que é uma centaura da mitologia grega. O macaco representa símbolo de alegria e fortuna para a cultura azteca, e a centaura é capaz de prever o destino. Eles estão acompanhados de uma flor que é um alucinógeno usado em rituais indígenas. A presença destes símbolos no mesmo afresco sugere uma tentativa do pintor indígena de entrelaçar o seu passado pré-hispânico com o imaginário europeu, mostrando então como que essas culturas, embora diferentes, elas se influenciam e se transformam. Para Gruzinski, o afresco simboliza o olhar duplo do artista indígena, que busca uma representação de sua herança cultural dentro do contexto de uma sociedade cristianizada. Este encontro visual de símbolos diferentes questiona a ideia de cultura como uma identidade fixa e aponta para a mestiçagem cultural como algo inevitável e politicamente significativo. Além disso, revela uma tentativa de preservação cultural diante das imposições europeias. O autor inicia fazendo uma crítica ao etnocentrismo, que é a tendência de interpretar outras culturas a partir dos valores de sua própria cultura. Para ele, essa visão cria barreiras na historiografia ao marginar as histórias não europeias, limitando o entendimento das interações culturais globais. Ele destaca que, embora o etnocentrismo não se restrinja ao eurocentrismo, a história global possui frequentemente um viés ocidental. Por exemplo, na França, estudiosos da história da América Latina são chamados de americanistas, um termo que parece reforçar uma hierarquia implícita entre os estudos da Europa e os de outras regiões. Como alternativa ao etnocentrismo, Gruzinski sugere a história comparada. No entanto, ele aponta que essa abordagem também pode se tornar etnocêntrica se aplicada sem crítica, pois os critérios de comparação muitas vezes refletem a visão do pesquisador. Além disso, também questiona o conceito de cultura, pois tende a ser visto como uma crença de uma totalidade estável e homogênea que organiza grupos e indivíduos, o que não corresponde à realidade de transformações e trocas entre culturas. Além disso, o autor também destaca outro problema, que é a falta de continuidade e o caráter isolado de alguns estudos comparativos. Mesmo que eles sejam importantes, não conseguem formar uma tradição duradoura de pesquisa comparativa, limitando o impacto e a consolidação dessa abordagem na historiografia. Em vez disso, Gruzinski propõe um estudo das conexões entre as histórias. Em resposta às limitações da história comparada, Gruzinski propõe uma abordagem que chama de histórias conectadas, inspirada por outro historiador. Em vez de tratar as culturas como entidades isoladas, ele nos convida a enxergar o passado a partir das interações. Nesse sentido, desafia as interpretações binárias, como a oposição entre espanhóis e indígenas, Ocidente ou outras culturas.
O afresco da Casa Deldin é um exemplo disso, porque ele une a figura indígena do macaco com a figura europeia da centaura, simbolizando essa mestiçagem cultural. Em vez de limitar-se à visão do Ocidente sobre o outro, Gruzinski defende que o papel do historiador é revelar os processos culturais e históricos comuns que ultrapassam as fronteiras. Por isso, ele propõe que o historiador atue como um eletricista, restabelecendo as conexões históricas e culturais que foram desligadas ao longo do tempo. Ao fazer isso, o historiador pode revelar como diferentes culturas e sociedades se influenciam, construindo uma narrativa histórica múltipla. No entanto, o autor apresenta alguns obstáculos que são enfrentados nessa abordagem, como a retórica de alteridade, que enfatiza o outro como um objeto exótico e distante, em vez de considerar os espaços onde diferentes culturas se encontram e se misturam. Esse foco no outro tende a obscurecer as influências e as complexidades dessas interações. Além disso, o olhar voltado para a microhistória, que valoriza o contexto particular, também pode acabar descontextualizando os objetos de estudo, ignorando suas ligações em contextos mais amplos, como o que ocorre quando se estuda o afresco, que exige uma compreensão que vai além do local e alcança inclusive o Renascimento europeu. Neste caso, os desafios evidenciam que essa abordagem exige uma necessidade de estudo e aprofundamento para superar esses limites impostos por perspectivas isoladas, buscando um entendimento mais complexo e abrangente das interações culturais e históricas. A análise dos afrescos no México também ajuda a indagar quanto ao exercício reflexivo sobre a pergunta de qual era o mundo daquele século XVI, onde a centaura e o macaco foram pintados. Uma análise sobre o recorte temporal e contexto da época ajudam a definir quais os posicionamentos políticos vigentes daquele período e como eles constituíram aquele momento histórico. O que se pode notar desse mundo antigo, onde uma centaura grega e um macaco mexicano coabitavam, não foi inerente apenas àquele espaço, mas a outros tantos, colônias da monarquia católica que se estenderam desde o rei Felipe II em 1580 até a União Ibérica. Para estudos que visam a compreensão acerca dos entendimentos históricos provenientes de cada período e como as diferentes influências auxiliam em dita compreensão, é necessário se pautar não somente de um recorte político, mas também de um econômico e religioso, vindo de redes internacionais constituídas direta e indiretamente, conduzidas por ordens religiosas como jesuítas e cristãos novos. O que se sucedeu nessa nova configuração de mundo foi uma difusão internacional que foi repercutida em larga escala em três continentes. A monarquia católica, por sua vez, não se constituiria para o autor como uma civilização, mas um fenômeno histórico que foi dado muita atenção devido a uma fragmentada realidade que cobria interações de domínio e subjugação de povos e culturas onde diferentes práticas relacionam diversas conexões culturais, como de costumes e mitos que acabaram, por sua vez, chocando-se uns com os outros, mesmo não se tratando de um sistema cultural em si. Os diferentes processos de globalização e mundialização são amostras de como o território é indissociável de questões culturais, principalmente a essas ligadas às mestiçagens decorrentes da história. A presença da monarquia católica em lugares tão afastados remete a ditos processos e comprova o quanto o aparelho dominador da Europa se colocou em lugares bem distantes considerando o alcance marítimo e a tecnologia da época. O que se decorreu dessa dominação foi interpolado com o enfrentamento de diferentes tradições e heranças, nas quais o macaco e a centaura em muito fazem parte dessa constante análise. Isso porque não houve apenas uma movimentação de diferentes pessoas pelo globo, mas também de livros com informações que tanto um quanto o outro não tinham conhecimento prévio devido à distância. Tratou-se de um complexo mecanismo de choques culturais, com repercussões e alterações de uma lógica sistemática que passou a mudar constantemente, rompendo com uma visão de cultura única que a Europa, mesmo assim, seguiu buscando colocar para o mundo. Tal rompimento gerado por essa nova difusão dos saberes foi apenas um dos vários que ocorreram naquele período pela diversidade cultural a partir de comparações que eram feitas de novos modelos de vida e pontos de vista. Mesmo que boa parte dos livros daquele período estivessem em latim ou em uma outra língua estrangeira, os anos e as traduções em muito ajudaram a até mesmo começar a romper com uma história cultural que em muito apenas se pautava em uma visão eurocêntrica. Os diferentes estudos promovidos através de anos de dominação
criaram diferentes filosofias morais e culturais, que, juntamente com a análise de imagens e orientados por uma visão de mundo bem mais orientalista, alteraram a percepção de um mundo que muito antes era unilateral, assim mostrando as variedades de pensamentos econômicos, familiares e religiosos. Essa diversificação, possibilitada pela criação de novos pontos de vista, formaram um novo quadro comparativo histórico, através da visão única dos vários povos dominados, saindo assim desse modelo europeu. O que Gruzinski traz a partir desse ponto é que o papel da monarquia católica, por mais que tenha atuado em um processo de dominação cultural, acabou incorporando, anexando ou capturando outros espaços, porém sem absorvê-los. Ao longo dos anos, o que antes era tido como desconhecido passou a ser conhecido, aproximando o que é longe e atuando nessa mundialização. Outro fator que auxiliou nesse processo foi a circulação de mercadorias diferenciadas, tais como tabaco, plantas exóticas e até mesmo drogas. Toda uma transformação de conhecimentos locais sobre ervas acabou por criar laços entre a Europa Ocidental e a América Espanhola de uma forma quase indissociável, de maneira que novos saberes foram sendo produzidos, mesmo que através de um cenário de dominação. Através desse processo de domínio dos povos europeus nesse contexto de globalização e mundialização, é também visto como as diferentes concepções e medidas de tempo atuaram na transformação da percepção de vida das pessoas daquele período. A complicação trazida aos historiadores às tentativas de observar e estudar os diferentes processos também trouxeram elucidações sobre as influências trazidas sobre o choque de um tempo sobre o outro. De uma certa forma, essa dominação europeia, também sentida através de uma imposição da noção de tempo, faz com que estudos astronômicos e astrológicos fossem impactados por essas mesclas culturais, na qual até mesmo o tempo europeu é integrado ao tempo ocidental. Também foi visto como uma maneira de sobrevivência muito das formas indígenas de se contar o tempo, assim como as informações milenares da história chinesa, demonstrando que, mesmo complexa essa relação temporal, ela não é limitante, e até mesmo se mostra suscetível a mudanças. A circulação de mercadorias, plantas exóticas e produtos diferenciados mostra como o local conseguiu uma projeção na escala global, sendo local e global duas categorias contemporâneas utilizadas pelo autor para falar dessa relação micro e macro, onde local é o lugar para o qual se volta depois de ter percorrido o mundo, assim como o pássaro ausente do pátrio ninho faz, ou seja, é a pátria, e global implica no mundo. Mas é importante dizer que com as grandes navegações, a relação entre as duas categorias mudou, pois, naquele momento, o mundo tornou-se um globo ao qual era possível dar a volta. E assim surgiu uma emergência de algo que pudesse dar conta dessa nova dimensão. Então, o global foi estendido à escala planetária, sendo essa dimensão materializada naquilo que chamamos de mapa mundi. Ainda sobre as relações do global e do local, Gruzinski nos apresenta três questionamentos sobre essa ligação entre as duas categorias, sendo eles: como o local integra-se ao global, tais como podemos definir esses termos na segunda metade do século XVI, e como os atores da época podem perceber o local no seio de uma dominação mundializada como a monarquia católica, e como o global traduzia-se ou, antes, era percebido localmente no seio de um espaço concreto vivido dia a dia? A resposta para essas indagações são os olhares e representações cruzadas que se deram através dessa troca de mercadorias, literaturas e arte, possibilitadas pela mundialização ou as grandes navegações. Essas trocas que ocorreram simbolizavam que o homem agora vivia entre os mundos, uma característica bastante notável que Gruzinski chamou de nomadismo dos homens da monarquia. Esse movimento dos homens é o elemento que dá unidade ao nomadismo dos pintores europeus, por exemplo, que introduziram o maneirismo nas 4 partes do mundo, mostrando assim que estes deslocamentos não se faziam em sentido único, sendo necessário e importante citar que, além dos pintores, faziam parte desse grupo do nomadismo os conquistadores e os exploradores,
os missionários e os eclesiásticos, os mercadores e os escravos africanos, sendo estes deportados para a Europa, a América ou a Ásia. Com isso, Gruzinski busca identificar em cada trajetória os novos comportamentos induzidos pela monarquia através de suas dimensões planetárias, sendo esses as mobilidades intercontinentais, os nomadismos, a facilidade para deixar um lugar pelo outro e o poder de adaptar-se a âmbitos variados a fim de circular sem obstáculos no mundo da monarquia. O relato de Florentino Carletti, ou A Viagem do Mundo do espanhol Ordóñez de Ceballos, são exemplos cheios de observações extraídas das sociedades e das línguas mais diversas, o que mostra como as viagens serviam para acumular informações sobre a monarquia e os seus vizinhos, além de expressar um desejo de dominação e de conquista que impulsionava os centros da monarquia. Esse movimento do homem faz parte da mundialização, nesse caso, a mundialização europeia, que abrangeu na dimensão ligada à difusão planetária da dominação europeia a ocidentalização, sendo essa a responsável por designar todo o conjunto de, entre aspas, empresas, que procura transformar a natureza, os seres, as sociedades e os imaginários dominados pela monarquia. No subtópico do texto Mundialização e Globalização, o autor se dedica a explicar esses fenômenos especificamente e as suas dinâmicas e no que está envolvido ela e os seus produtos. Assim, ele começa colocando que por trás do processo de globalização há uma dinâmica mais sutil e mais perversa para os sujeitos e para aquele contexto, dizendo que tudo que está fora do contexto extra-europeu não pode ser considerado. Assim, a globalização e seus produtos se desenvolvem indiferentes aos lugares e impermeáveis às tradições locais. Ele discorre mais sobre como a globalização funciona de acordo com o esquema uniforme que produz o ocidental. Já diferentemente disso, a mundialização se caracteriza pela difusão planetária dos traços das culturas. E a ocidentalização funciona como o enfrentamento com as realidades extra-europeias de forma conflituosa, que impede a difusão de pensamentos e de práticas diferentes. Constatando também que o produto da ocidentalização, além desses conflitos, é a mistura entre o local e o ocidental. Dessa forma, os produtos mestiços podem cruzar os oceanos apenas se são neutralizados e exotizados. Isso se não passaram pelo processo de ocidentalização, que erradicaria eles por completo. Dessa forma, apesar das diferenças, esses processos são marcados pela integração com bases europeias, uma hegemonia ideológica, homologação contínua e os produtos mestiços, que faz com que esses produtos só possam ser exteriorizados da sua realidade se eles são neutralizados ou circunscritos. Para o penúltimo subtópico do texto, os mundos misturados da monarquia, o autor parte colocando uma problematização. Aceitar a colonialidade é uma forma de lidar com ela? E depois de problematizar, ele coloca que a situação desses sujeitos e desses contextos locais se complicariam se houvesse essa aceitação do processo colonial. Em seguida, ele constata que nesse processo de dominação pela monarquia, dominação política, simbólica, ideológica, física, engloba uma complexidade e uma diversidade nas práticas, na qual faz com que esse fenômeno se espalhe por diversos segmentos, expressando que ele engloba um processo muito mais extenso do que só aparece pela superficialidade. Assim, há a mistura de corpos, de pensamentos e uma existência social proporcionada por essa dinâmica. E ele constata que há duas formas de mundialização ibérica proporcionada por essas monarquias católicas, que é a globalização e a ocidentalização, que fazem com que esses elementos locais, originários,
sejam submetidos às culturas europeias para receberem a validação ou sejam silenciados para que os elementos europeus possam se difundir. A partir da problemática, que há uma complexidade e uma diversidade envolvidas nos fenômenos de globalização, mundialização e ocidentalização, dessas formas hegemônicas de dominação, o autor fala sobre a dimensão política em torno da mestiçagem, no último subtópico do artigo, que é o macaco, a centaura e o político. Assim, ele constata que o uso da centaura para a religiosidade e para a mitologia indígena tenha o valor, o reconhecimento e a legitimidade que a mitologia greco-romana tinha para essas monarquias. Então, o fato de ser constituído usando esses dois elementos, indígena e greco-romano, é porque aquele artista queria o privilégio que a mitologia greco-romana tinha para o cristianismo, como uma forma de validar a sua própria cultura, devido aos mecanismos de dominação da globalização que colocou essa lógica, como ele falou nos subtópicos anteriores. Dessa forma, a dimensão política influi sobre o processo de mestiçagem de uma forma mais complexa que permeia todas as criações, resultando nos produtos da mestiçagem. Assim, ao analisar a monarquia e suas formas de dominação para explicar a dinâmica desse fenômeno, é uma lógica simplista, segundo o autor. Por isso, a necessidade de recorrer a outras ciências e teorias, como a teoria da complexidade. A teoria da complexidade de Edgar Morin, ela fala que os fenômenos são tecidos juntos, que evidencia uma relação diferente de parte e todo, diferente com a comum, propagada pelo senso comum, que é que o todo não é a soma das partes simplesmente, que eles são um fenômeno em conjunto, interdependentes, e que partem de um princípio dialógico, do diálogo. Assim sendo, o autor analisa o afresco do macaco e da centaura por meio de um diálogo intercultural e multidimensional. Esse método de análise reforça a necessidade trazida pelo autor durante a obra de ampliar a análise da história comparada, diferenciando da ótica dualista, que determina e classifica fenômenos em polos opostos. Para isso, ele contextualiza e apresenta os fenômenos globais e as monarquias católicas para abordar a mestiçagem e demais fenômenos culturais. Entretanto, ele enfatiza que é possível tratar desses fenômenos, seus agentes e produtos, por uma lógica que abarque toda a complexidade desses fatos, como as ciências duras. Com isso, é possível refletir a aplicação dessa lógica para o campo da educação e da educação comparada, de modo a analisar esses fenômenos, tentando englobar os seus produtos em sua totalidade. Adentrando a segunda parte deste trabalho, apresentaremos um exercício de comparação com base nos conceitos vistos até agora, de forma que, assim como o autor fez com o mural trabalhado, vamos trazer um exemplo de como a ideia de mestiçagem pode ser encontrada em representações culturais nos dias de hoje no Brasil. Dessa forma, escolhemos um objeto de estudo que é uma expressão da cultura periférica e possui múltiplos elementos que serão analisados e interpretados para compreendermos possíveis apropriações de um grupo social específico. O objeto analisado será intitulado como camiseta de bairro, pois se trata de um item de vestuário que possui caráter personalizável de acordo com bairros periféricos e favelas. Elas são encontradas em diversos bairros e são personalizadas de acordo com a demanda. Existem essas camisetas voltadas para times de bairro, sejam eles clubes formais ou representem um grupo de amigos. Também tem as que demarcam o bairro da pessoa até estabelecimentos, como é o caso de camisetas de tabacarias e lojas de aparelhos automotivos. Esse objeto possui o poder de demarcar uma identidade em um grupo social, pois é utilizada por um grupo bem específico da sociedade e, ainda por ser personalizado, possui a especificidade de pertencimento ao bairro, seja a comunidade por si só ou um grupo menor dentro dela. Escolhemos esse item por ser capaz de representar uma identidade e pertencimento de forma evidente. Também por ser de um grupo marginalizado socialmente e do fato da cultura periférica ser constantemente invalidada e subjugada. Além disso, o fato de ser personalizada demonstra que há uma ação individual para a escolha de elementos que eles acreditam ser coerentes e representem seus desejos, princípios ou estilos com que se identificam.
Ademais, esses elementos mostram uma junção e apropriação de expressões culturais de origens diversas, o que será passível para nossa análise. A religiosidade é um aspecto recorrente nas camisetas de bairro, tendo Jesus Cristo como uma das imagens mais utilizadas. Tomando como base a presença dessa religiosidade nas periferias, constatada por diversas pesquisas, como, por exemplo, o índice crescente de igrejas evangélicas nessas regiões, percebemos a imagem de Jesus como personificação da fé e das crenças cristãs dessa população, elementos presentes no cotidiano e princípios de seu modo de vida. Nesse contexto, a religião assume um lugar de abrigo e motivação, e as igrejas, em certos momentos, desempenham um papel de apoio social aos grupos marginalizados que não encontram suporte no Estado. Ao retomarmos a história de Jesus, nota-se que a sociedade em que vivia era marcada por separações sociais, respaldadas por preceitos da lei religiosa vigente, tais quais a divisão de pessoas puras e impuras, a inacessibilidade dos pobres ao Templo de Jerusalém, considerado o lugar mais sagrado, e a cobrança de impostos a essas camadas populares. É neste cenário que a figura de Jesus Cristo surge como uma oposição a essas normas. Também pertencente à classe dos excluídos de poder, suas ações e pregações são direcionadas à população marginalizada e oprimida, aproximando-se de ideais de igualdade e justiça. Sua atuação gerou tensões para a ordem social da época, culminando em sua perseguição e crucificação. Nesta camiseta, a imagem de Jesus está acompanhada da fotografia de uma favela. Pensando na importância da religião nesses espaços, os processos de exclusão sofridos por quem ali mora e a relação de Jesus com os mais pobres, este surge como alguém que está olhando e cuidando dessa população. Outro aspecto que chama atenção na estampa é o uso da imagem de crucificação, a qual pode representar o sentimento de identificação e ser um símbolo de resistência, visto que, assim como Jesus fazia parte da base da pirâmide social de sua época e se opunha ao sistema de desigualdades existentes, a população periférica também luta contra as desigualdades sociais, econômicas e culturais presentes em sua realidade. Portanto, e citando um trecho da sinopse do enredo de 2020 da Escola de Samba Primeira de Mangueira, quando preso à cruz, ele não pode ser apresentado como um. Ser um exclui os demais. Preso à cruz, ele é a extensão de tantos, inclusive daqueles que a escolha pelo modelo oficial quis esconder. Outros elementos frequentes nas camisetas são aqueles referentes à cultura chinesa, destacando-se a carpa, especificamente a da espécie koi, e o símbolo de yin e yang. Na cultura chinesa, a carpa traz um significado de força e perseverança, o qual está atrelado a uma antiga lenda que trata de um cardume de carpas nadando contra a correnteza do Rio Amarelo, na China. De acordo com a lenda, estes peixes brilhavam enquanto nadavam juntos, e ao chegarem ao final do rio, encontraram uma cachoeira, que fez com que muitos deles voltassem em direção ao fluxo da água, exceto por um grupo de carpas que continuaram a travessia, saltando para chegar ao topo. Esse movimento chamou a atenção dos demônios que ali viviam e que debocharam da tentativa desses peixes. Finalmente, uma delas chegou ao topo da cachoeira, e os deuses, em reconhecimento de sua perseverança e determinação, a transformaram em um dragão. Já o Yin Yang refere-se a um fundamento da sabedoria chinesa sobre o funcionamento do universo. Nessa concepção, a atividade, a luz, o sol e a luminosidade refere-se ao Yang, enquanto o descanso, a escuridão, a lua e a sombra correspondem ao Yin. Esses dois elementos são considerados opostos, mas também complementares e interdependentes, e para que ocorra o equilíbrio da natureza, é preciso que haja uma alternância harmoniosa entre eles, ora se afastando, ora se misturando. A imagem utilizada para representar tal conceito é esse círculo composto de uma parte preta, o Yin,
uma parte branca, o yang, uma linha curva separando as duas. Além disso, na parte yin existe um ponto branco, que representa o yang, e na parte yang pode-se ver um ponto preto, que representa o yin. Entendendo que as imagens escolhidas para compor uma camiseta podem refletir os desejos das pessoas que a produziram, nessa estampa é possível perceber que a carpa está nadando entre notas de dinheiro, que poderia representar a persistência em ascender economicamente e, consequentemente, socialmente, já que ter dinheiro em nossa sociedade traz um prestígio social. Além disso, percebemos elementos que remetem ao fundamento de Yin e Yang, como a mescla entre uma cor fria e quente e o próprio círculo preto e branco submerso entre essas imagens. Neste caso, evidencia-se a questão da harmonia, no sentido de encontrar equilíbrio entre a busca pela ascensão e a preservação da identidade desse indivíduo, que está atrelada ao seu local de origem. Um outro elemento muito encontrado nas camisetas de bairro são os personagens fictícios, principalmente personagens de desenhos animados de origem estadunidense, como o Tio Patinhas e os Irmãos Metralha, bem conhecidos pelo público brasileiro e que se tornaram símbolos muito presentes na cultura e estética periférica. O Tio Patinhas é um personagem da Walt Disney Company, criado por Carl Banks. O personagem, originalmente chamado Scrooge McDuck, foi inspirado em Ebenezer Scrooge, o velho rico, avarento e mesquinho, protagonista da história Um Conto de Natal, de 1843, escrito por Charles Dickens. O personagem também apresenta muitas semelhanças com Andrew Carnegie, que era um imigrante escocês que conquistou uma grande fortuna através do seu trabalho e engenhosidade. Assim, a criação do Tio Patinhas está ligada aos princípios do liberalismo, ao qual o criador Carl Banks era abertamente adepto. A fortuna é a característica mais marcante do personagem, que guarda grande parte dela em uma caixa forte, onde ele literalmente nada em sua piscina de dinheiro como passatempo. Apesar de ser dono de um império empresarial, Tio Patinhas teve uma origem humilde, trabalhando duro para conquistar tamanho patrimônio. Nas camisetas, esse personagem é frequentemente associado a símbolos de riqueza como cédulas e cifrões, sendo visto como um padrão invejável de dinheiro, posses materiais e poder. Ao mesmo tempo, o Tio Patinhas pode ser visto como um exemplo de superação e inspiração aos jovens das periferias, como uma pessoa pobre que conseguiu mudar sua realidade. Em relação aos irmãos Metralha, eles são um grupo de cachorros antropomórficos que pertencem ao mesmo universo do Tio Patinhas, e que também foram criados por Carl Banks. Em tom cômico e atrapalhado, os personagens formam uma gangue de criminosos que querem roubar a fortuna do pato empresário, mas que nunca sucedem em suas tentativas. Assim como acontece com o Tio Patinhas, os irmãos Metralha são comumente associados a símbolos de dinheiro, e a aparência do grupo, com uniformes prisionais listrados, máscaras que escondem a parte dos olhos e sorrisos maliciosos, podem remeter à criminalidade, ocultando o caráter atrapalhado dos irmãos na ficção. No conjunto da estampa, esses elementos podem representar o desejo em ter dinheiro e a valorização dada a esse capital. O cenário da favela é bastante utilizado nas camisetas de bairro, normalmente integrado a outros elementos, muitas vezes como um pano de fundo. O surgimento das favelas no Brasil está ligado a um cenário de racismo, discriminação e negação de direitos no século XIX, que fizeram com que ex-escravizados imigrantes começassem a construir moradias precárias em morros e encostas. A primeira favela se originou no centro do Rio de Janeiro, no Morro da Previdência, que também ficou conhecido como Morro da Favela. A palavra favela foi registrada em um documento oficial pela primeira vez em 4 de novembro de 1900, quando o delegado da 10ª Circunscrição de chefe de polícia da época, Dr. Enéas Galvão, redigiu um documento se referindo ao Morro da Previdência como favela, sugerindo que o local precisa ser limpo, dando a entender que o local estava sujo de pessoas, além de outros adjetivos negativos.
Ao longo dos anos, as imagens das favelas foram muito utilizadas na mídia para representar pobreza, violência e miséria, além do uso pejorativo do termo, que até deixou de ser utilizado pelo IBGE a partir da década de 90, voltando a ser utilizado somente em 2024. Após estudos técnicos e consultas públicas, inclusive com os moradores das comunidades, que se reapropriaram das imagens e do termo favela ao longo dos anos, principalmente através das letras do funk. O uso da imagem da favela pode adquirir diferentes significados dependendo do contexto e elementos aos quais é associado. A imagem muitas vezes aparece associada à união, solidariedade e colaboração nas relações entre a comunidade. A favela também pode ser vista como um símbolo de resistência, superação e força, como lugar de luta e do corre. De maneira geral, o uso das imagens da favela parece denotar valorização e orgulho do seu lugar de origem e das suas raízes. O seu uso é como um marcador de pertencimento à comunidade, e ao ser associado a outros elementos, aparece como uma aproximação, factual ou almejada, entre o objeto e a favela. Realizamos o levantamento de algumas frases encontradas nas camisetas. Entre elas se destacaram algumas, por se repetirem ou apresentarem especificidade de uma cultura periférica. Algumas frases são como ditados populares, que podem facilmente ser encontrados em funks e raps. Destacamos 3 tipos de frases. O primeiro tipo se trata de frases de motivação no âmbito do trabalho e se manter na atividade. Também há uma relação direta com fé nas conquistas futuras, como em Favela Venceu, O Corre Não Para e Corrida Hoje, Vitória Amanhã, que demonstram a centralidade do corre, ou seja, do trabalho de se manter na atividade e buscando seus objetivos, visando uma melhora na qualidade de vida e ascensão social. Além disso, a fé é um elemento constante e presente nas camisetas e nas frases. A religiosidade, principalmente evangélica, se faz presente nas comunidades e na cultura periférica. Em seguida, tem algumas frases que mostram essa relação com o corre de forma diferente, articulando-se com a criminalidade e princípios que regem o espaço desse grupo na sociedade. Quem corre com a maldade jamais alcançará a vitória. E é tudo nosso e o que não for, nós toma. Essas frases podem ser interpretadas de múltiplas formas. No entanto, acreditamos que elas demonstram uma ideia de justiça, seja ela demonstrada dentro do próprio grupo ou entre as classes sociais. Dessa forma, o correr com a maldade pode se referir a fazer mal ao próximo. Mas o que é tomado na segunda frase se trata de tomar algo justo que a desigualdade social não permite acessar, seja bens materiais ou espaços a ocupar. Por outro lado, há diversas frases que expressam princípios e valores, expressando normas sociais que regem as interações entre as pessoas em determinados grupos. Por exemplo, nesse mundo de falsidade, quem anda sozinho está bem acompanhado. E, sozinho na pior fase, na melhor quero estar do mesmo jeito. Demonstrando essa ideia de parceria constante como um aspecto determinante nessas relações. Dessa maneira, nós podemos perceber como as camisetas de bairro reúnem elementos de diversas culturas, religiões e lugares, como elementos da cultura norte-americana, da cultura cristã e até mesmo elementos da cultura do sul asiático. Assim, nós nos deparamos com processos que parecem pertencer a mundos distintos, como no caso do afresco de Pueblo. Nesse contexto, é importante ressaltar que a mestiçagem é muito mais do que uma mera bricolagem cultural, como ressaltado por Gruzinski, mas que as mestiçagens são sempre políticas, uma vez que o político influi diretamente sobre as manifestações locais de mestiçagem. Então, da mesma forma que os pintores do afresco tinham em mente um objetivo específico e político ao reunir o macaco, a centaura e a flor, os criadores das camisetas de bairro também têm objetivos políticos em mente quando fazem composições que reúnem elementos aparentemente desconexos entre si, o se significando. Como exemplo disso, nós podemos considerar o caso do Tio Patinhas, uma vez que aquilo que o personagem originalmente representava é totalmente ressignificado ao colocar o personagem com muitas notas de dinheiro em frente ao cenário da periferia, o que acarreta novas identificações e significações. Entre essas significações, nós podemos identificar fortes relações com as questões socioeconômicas da população. Isso pode ser observado em elementos muito presentes nas camisetas, como a carpa, o tio Patinhas, os irmãos Metralha e frases como a favela venceu e o corre não para, que demonstram um desejo e uma busca constante desse grupo por ascensão social, melhores condições de vida e recursos financeiros. Por outro lado, a imagem de Jesus Cristo e São Jorge
mostram uma forte inspiração por conta da sua coragem e resistência, que são características fortes na autorrepresentação desse grupo e que se mostram essenciais para a conquista daquilo que eles tanto desejam. Enquanto os marcadores de identidade, como os cenários das favelas e as frases que expressam princípios sobre seus relacionamentos na comunidade, são elementos que mantêm as origens dessa periferia presente. Também é possível perceber como a cultura periférica é constantemente invalidada e subjugada, e como as suas produções têm que ser neutralizadas para serem exportadas. Um exemplo disso é a alta do Brasilcore nos últimos anos, que consiste na glamorização de uma estética brasileira supostamente periférica no exterior, que se limita basicamente ao uso de roupas verde e amarela, ao invés da exportação de produtos verdadeiramente periféricos. Dessa maneira, é possível observar como as mesclas são reações de adaptação e sobrevivência de um grupo à dominação que lhe é imposta, o que revela também a grande capacidade de autonomia, de reação e de reinvenção desse grupo, nesse caso da população da periferia, que ressignifica e até mesmo chega a subverter os elementos de outras culturas ao colocá-los em um mesmo quadro com outros elementos valorizados pela cultura periférica. Assim, as mestiçagens presentes nas camisetas de bairro revelam como o global é percebido e apropriado no espaço e na vivência cotidiana desse grupo, afirmando a sua própria visão periférica. Nós te agradecemos pela atenção.